Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e hoje eu quero falar sobre demonologia, mas eu quero falar esse assunto de uma maneira que provavelmente você nunca ouviu. Você que faz seminário teológico, você que estuda sobre seitas e heresias, sobre batalha espiritual, eu quero desvendar os seus olhos e te ajudar a entender o mundo espiritual com um pouquinho mais de clareza. 98% dos cristãos não gostam de aprofundar o conhecimento de batalha espiritual. Apenas 2% dos cristãos sentem um chamado legítimo para aprofundar esse assunto. Isso é natural. É a mesma coisa que um alistamento. Imagina que surge um aviso que vai haver uma guerra e que os jovens precisam se alistar. Muitos jovens vão fazer de tudo para não se alistar. Outros vão se alistar por obrigação. E uma minoria vai dizer assim, eu quero me alistar porque eu quero defender a minha nação, porque eu nasci para isso. Existem pessoas que têm um chamado inexplicável para assuntos que, teoricamente, a maioria foge. Agora, a boa notícia é que de 100 pessoas em uma cidade, se apenas 2 se aprofundarem na arte da guerra, essa cidade estará protegida. Se 100 pessoas em uma igreja, apenas 2 se aprofundarem, se houver uma necessidade de uma libertação avançada, de tratar de assuntos mais avançados, vai ter alguém que faça isso. E por mais que a igreja não goste de falar nesse assunto, mais cedo ou mais tarde, vão aparecer situações difíceis, sobrenaturais, inexplicáveis. E é nesse momento que o libertador precisa estar pronto e disponível. Então eu quero aqui pincelar alguns assuntos sobre demonologia, mas se você sente um desejo de aprofundar nessa área, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever na Escola de Ativação Espiritual, online. Nessa escola você vai encontrar mais de 250 vídeos para você assistir à vontade e são muito mais aprofundados. São assuntos que eu não posso colocar abertamente aqui no YouTube. Mas eu quero falar para vocês aqui sobre demonologia, algumas verdades, né? Bom, vamos começar pela estrutura do inferno. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e aí no grego ele vai dizer que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Isso está escrito em Efésios. A palavra principado, ela vem do grego arque ou archon, que significa idealizadores ou criadores de arquétipos. Então, os principados são os grandes idealizadores dos projetos malignos. Por isso que existem culturas. Toda cultura está conectada a um culto, seja ele voluntário ou involuntário. Depois a palavra potestade, que no grego significa exousia, que no original significa direitos ou lideranças delegadas. Depois a palavra dominadores, que no grego é cosmokratos, que significa aqueles que têm legalidade no mundo físico, no mundo natural. E hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais, no grego é poneria pneumáticos, que significa iniquidades da alma ou iniquidades espirituais, de acordo com a tradução. Nenhuma dessas 4 categorias está falando dos espíritos que ocupam corpos. Os espíritos que ocupam corpos não foram citados aqui por Paulo. Paulo está falando de um outro nível de guerra espiritual que a igreja trava. Existe uma outra palavra que é citada dezenas de vezes no Novo Testamento, que fala dos espíritos que incorporam. Essa palavra é pneuma akatarto, ou pneuma akatartos, que significa espíritos imundos. Foram esses que possuíram pessoas quando Jesus fez libertações, quando os apóstolos fizeram libertações. Então, no fundo, são 5 categorias, e essas categorias também têm uma outra palavra citada em Efésios, que é tronos. O que são tronos? Tronos são lugares estabelecidos para que os demônios habitem. Legal, gente. Estou dando uma pincelada aqui. Olha só quanta informação eu entreguei aqui em 4 minutinhos por enquanto. Continuando. Os demônios são seres espirituais que vivem na dimensão espiritual
mas por conta de legalidades, por conta de brechas, por conta de adorações, invocações, venerações, os demônios conseguem acesso ao mundo natural, acesso limitado, porque se os demônios pudessem fazer tudo o que eles querem, o tempo inteiro ia ter ônibus batendo contra ônibus, avião caindo, pessoas matando pessoas. Então existe um limite. Esse limite é dado pelo homem, através das brechas, das ilegalidades, das invocações, dos acordos espirituais voluntários ou involuntários. Por isso existem dois tipos de pactos. Existe o pacto voluntário e o pacto involuntário. Muitas vezes a pessoa faz um pacto involuntário, quando ela faz uma simpatia, quando ela libera uma palavra de maldição, quando ela comete um pecado, quando ela canta uma determinada música. Muitas vezes a pessoa está fazendo um pacto com o demônio e não sabe. E outras pessoas fazem pactos voluntários. Os pactos, sejam eles voluntários ou involuntários, abrem portais para que os demônios eles tenham acesso e fazer algumas coisas no campo natural. Esses demônios eles podem ser demônios ligados a indivíduos, ou eles podem ser demônios ligados a situações, ou eles podem ser demônios ligados a culturas, ou eles podem ser demônios ligados a territórios. Por isso existem demônios culturais, existem demônios individuais, existem demônios culturais, existem demônios territoriais. Esses são assuntos que, é claro, eu não vou falar aqui nesse vídeo rápido de pincelada sobre o mundo espiritual. Uma coisa que você precisa entender é que quando os demônios perderam a sua natureza original, eles eram anjos, eles eram seres divinos. Quando os demônios perderam a sua natureza, eles não perderam apenas o nome, eles perderam várias coisas. Primeiro, eles perderam o corpo espiritual. O corpo dos anjos é constituído de matéria espiritual. O que é uma matéria espiritual? É um espírito que pode se materializar no mundo natural. Por isso, anjos vieram aqui na Terra com seus próprios corpos e comeram e beberam. Fizeram isso na Bíblia. Demônio não pode se materializar. Quando o demônio quer comer, ele precisa entrar no corpo de uma pessoa. Quando o demônio quer fazer sexo, ele precisa entrar no corpo de uma pessoa. Quando o demônio quer fumar, beber, matar alguém, ele precisa entrar no corpo de uma pessoa. Quando o demônio quer falar, muitas vezes ele vai precisar usar a garganta de alguém. E é por isso que existem as incorporações. O assunto demônio se materializar é um assunto polêmico, mas eu respondo isso individualmente aos alunos que fazem parte do nosso curso e também tem um vídeo no nosso curso sobre isso. Mas demônio não tem corpo e demônio também não tem aparência original. Ele perdeu a sua aparência. O demônio não se lembra como era a sua aparência quando ele era anjo. Então, para um demônio aparecer, isso não é materializar, para um demônio aparecer, ele precisa usar de uma imagem horrenda que ele cria, pegando pedaços de coisas que o próprio Deus criou. Então, quando alguém diz assim, eu vi um demônio horroroso, ele parecia um jacaré, mas que tinha a orelha de elefante, mas que ele tinha cauda de serpente, ele tinha um olho só e tinha 2 chifres. Tudo isso aí são partes da criação de Deus, mas são banalizadas e destruídas para se transformar em uma monstruosidade. Outra coisa, um demônio nunca vai lembrar o seu nome original. Nem o Satanás sabe qual é o nome original dele. Muitas pessoas dizem que significa Lúcifer. Isso é um erro. Primeiro porque a palavra Lúcifer não aparece na Bíblia, a não ser na tradução, quando o hebraico foi traduzido para o latim, a palavra estrela da alva foi traduzida para Lucifer, lá no livro de Isaías. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo é resplandecente estrela da alva, ou estrela da manhã. Então, curiosamente, a palavra estrela da manhã no Novo Testamento também foi traduzida para Lucifer. Isso não significa que Jesus é o diabo, de maneira alguma. Significa que a palavra estrela da alva ou estrela da manhã, no latim, é Lúcifer. Então, quando os padres católicos liam no latim, eles popularizaram a palavra Lúcifer, e as pessoas dizem que o nome do diabo era Lúcifer. As 2 palavras que identificam o nome de Satanás, no Antigo Testamento, Satã, ou Ha-Satã, que na verdade não é um nome, é um adjetivo, que significa adversário. E no grego, daimonion, que foi traduzido para demônio, que significa opositor. São adjetivos. O nome original não se sabe. Deus tirou o nome dos demônios, Deus tirou o corpo dos demônios, Deus tirou a habitação dos demônios.
Por isso os demônios querem fazer a mesma coisa com os seres humanos. Eles querem destruir o nosso nome, a nossa identidade. Eles querem destruir a nossa aparência, o nosso corpo. Eles querem destruir também a nossa habitação. Outra coisa sobre demônios. Demônios sentem fome e eles se alimentam. O único ser na eternidade que não precisa de alimento é o próprio Deus. Ele é autossuficiente em si. Nós, seres humanos, precisamos nos alimentar, os animais precisam se alimentar, as plantas precisam se alimentar e os anjos se alimentam da presença de Deus, da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os anjos comparecem diante do Senhor de dia e de noite, porque sem Ele nada podem fazer. Deus é a fonte que alimenta o sol, Deus é a fonte que alimenta a natureza, Deus é a fonte que alimenta os anjos. Mas os demônios não estão conectados com Deus, então eles precisaram criar uma maneira de se alimentar. Os demônios se alimentam de energias espirituais. Essas energias espirituais, elas são criadas através de adoração, invocação, idolatria, pecados, palavras de maldição, pactos voluntários, pactos involuntários, derramamento de sangue, tragédias. Tudo isso gera uma energia no mundo espiritual. Essa energia fortalece os demônios e os demônios conseguem permanecer. É por isso que muitas vezes o demônio pede uma oferenda que tem sacrifício, que tem derramamento de sangue, ou que faça alguém sofrer. Alguém precisa sofrer. Porque onde há sofrimento, onde há pecado, onde há idolatria, onde há tragédia, há energia. Por isso os demônios estão sempre pedindo isso, criando essas situações. Agora, existem demônios que criaram uma fonte sustentável. O que é uma fonte sustentável de alimento espiritual? Eles criaram uma situação porque eles não precisam fazer nada. O alimento espiritual é colocado diante deles 24 horas por dia. É por isso que existem os altares. A pessoa vai lá e coloca a idolatria e o demônio fica sentado ali se alimentando, cada vez mais forte. Ou então muitos feriados. Você imagina o carnaval, quanta energia é gerada no carnaval para alimentar demônios. Por isso o rei Momo é simbolizado no carnaval como um rei gordo. Então o que é um trono? O trono é onde um demônio se assenta porque ele criou uma estrutura na qual as pessoas vão alimentando ele constantemente, seja de sofrimento, dor, pecado, idolatria. E um demônio que criou um trono é um demônio que já não precisa fazer mais nada, ele fica só se alimentando, se engordando. Demônios evoluem, porque lá em Gênesis, Satanás é chamado de serpente, em Apocalipse ele é chamado de dragão. Demônios se fortalecem, demônios evoluem, e a única pessoa que pode fazer o demônio perder, emagrecer, ou perder o seu alimento, ou morrer de fome, entre aspas, é a igreja. A igreja, ela pode, através da batalha espiritual, através da quebra de maldições, através da limpeza espiritual, através do ensino da palavra, do aconselhamento, da orientação, anular as fontes de alimento para demônios. Geralmente um lugar onde tem um trono de demônio, ele é sinalizado através de... O lugar é sombrio, o lugar tem dor, o lugar tem sofrimento, o lugar tem acidentes constantes. Muitas casas têm tronos de demônios. Até algumas igrejas têm tronos de demônios. Muitas empresas têm tronos de demônios. Muitos países são governados por grandes tronos de demônios. Bom, estamos com 14 minutos de vídeo. Eu entreguei aqui um resumão, mas só para abrir os seus olhos um pouquinho sobre batalha espiritual. Tem vontade de aprender mais? Quer saber mais? Aqui embaixo tem o link da nossa Escola de Ativação Espiritual Online. Você faz um pagamento de um valor simbólico, envia para nós o comprovante, você vai receber uma senha e você vai ter 2 meses para navegar à vontade em um vasto conteúdo e ter contato direto comigo. Depois você tem como renovar, inclusive indicando novos alunos. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e desejo que o Senhor Jesus te fortaleça e te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.